Olá pessoal, começamos hoje a nossa primeira aula e o nosso conteúdo é sobre socialização e controle social. Essa aula, esse conteúdo ele vai ser dividido em 3 aulas, certo? Para que não fiquem cansativos, ok? Então, primeiramente a gente vai começar com o conceito de socialização. Nessa aula vai ser tratado o conceito de socialização e a sua divisão em primária e secundária. Primeiramente, o que é socialização? O que seria socialização? Creio eu que todos, né, ou a maioria já ouviram falar dessa palavra, socialização. Socialização seria o quê? Socialização seria um processo de aprendizagem no qual todos nós passamos no decorrer da nossa vida. O processo de socialização ele faz parte o quê? Faz parte da nossa sociedade. Esse é um conceito importantíssimo para a sociologia, para as ciências sociais. Nós somos seres o quê? Nós, enquanto seres sociais, seres culturais, estamos inseridos numa sociedade que tem regras, tem normas, tem leis, tem comportamentos divergentes uma das outras. Bem sabemos que existe diversos tipos de culturas diferentes, certo? E cada cultura dessa tem um comportamento diferente. Então, para que serve a socialização? Será que a socialização é apenas mais um conceito da sociologia e não é aplicado à nossa vida? Professora, o que me interessa saber o que é socialização? Não me interessa saber disso. Isso não vai mudar em nada a minha vida. Pelo contrário, é tão importante a gente ter conhecimento, né? Como dizem, conhecer é poder, né? Através do conhecimento que a gente modifica a nossa vida e modifica o que? A nossa sociedade como um todo, certo? Então, quando a gente sabe que somos seres sociais, nós não somos seres o quê? Isolados, mas somos seres que vivem o quê? Em sociedades, em grupos, certo? Pra gente ser o que a gente é, a gente o que? A gente aprende através do processo de socialização. Professora, mas você falou e eu não tô entendendo nada. Eu quero um exemplo. Ok, vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo de uma criança, certo? De um bebezinho. Um bebê quando nasce, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe o que? Não sabe se comunicar, certo? Com os pais, como a gente, o que? A gente se comunica. Se a gente tá com fome, a gente fala, eu tô com fome, eu tô com sono, eu quero ir no banheiro. A gente, o que? A gente fala, né? A gente externa as nossas emoções e sentimentos para os demais, mas uma criança não tem como, né? Por quê? Porque ela ainda não foi socializada. A criança, nos primeiros momentos, né, quando ela é um bebezinho ainda, ela age por instinto. Se ela tá com fome, sede, ela chora, ok? Mas conforme ela for crescendo, ela vai o que? Ela vai aprendendo através do que? Do convívio, do contato social com os pais, com a sua família, como é o que? Que ela vai agir diante daquela sociedade. Por exemplo, a família da qual a criança faz parte, ela já foi o quê? Já foi socializada, está sendo socializada. Então essa família, ela sabe mais ou menos o quê? Ela sabe mais ou menos o quê? Os padrões culturais e sociais daquela sociedade. Então ela vai passar para o filho, ela vai ensinar ao filho, aquela criança, o que é certo, o que é errado, isso entre aspas, né? Então, a gente sabe, minha gente, que tudo é cultural, tudo é social, algo que dentro da nossa sociedade é visto como certo, como aceitável, para outra sociedade já é o que? Já é algo estranho. Então, para que a gente se integre dentro de uma sociedade, a gente precisa o quê? A gente precisa assimilar as regras sociais, as regras de comportamento. Então, a socialização é um processo que desde o nosso nascimento até o nosso último dia de vida, a gente vai estar o quê? A gente vai estar passando, a gente vai estar vivenciando esse processo e através do quê? Através dessa aprendizagem de como se comportar dentro da sociedade que a gente vai o quê? A gente vai se integrando a ela, a gente vai o quê? Se encaixando a ela, não é verdade? Para mim fazer parte de um grupo, de uma sociedade, eu tenho o quê? Que aprender os seus comportamentos, aprender como agir diante dela. A socialização, né, gente, ela é dividida em socialização primária e socialização secundária. A primária é o quê? A primária, ela é baseada na questão da afetividade. A socialização primária, ela se dá o quê? No seio da família. Como eu falei, eu dou o exemplo da criança.
A criança, ao nascer, ela não sabe andar, ela não sabe falar, e o primeiro contato que ela vai ter é o quê? O contato com a família, com os pais, com a família que está presente. Então, as primeiras coisas que a criança vai aprendendo é o quê? É com esse contato com os pais, com a família. Então, ela está sendo o quê? Socializada. É uma socialização que é uma socialização primária, da qual todos nós já passamos, né? E as futuras gerações ainda vão passar, ok? Agora, socialização secundária. A socialização secundária já é quando a criança ela já vai crescendo, né? Ela já vai entrando na idade escolar, ela já vai entrar na escola, vai ter contato com outras crianças, vai ter contato com uma outra realidade. Aquela criança vai começar a frequentar uma religião, uma igreja, aquela criança vai começar, sei lá, a fazer um curso de balé, de teatro, futebol, capoeira. Então ela vai sendo o que? Socializada. Ela vai aprendendo o que? Vai aprendendo novas regras, ela vai aprendendo novas formas de se comportar perante aquela realidade da qual ela vai estar sendo inserida. Então, minha gente, por hoje é só, né? Socialização, aqui foi tratado socialização, conceito de socialização, ok? Para a sociedade existir, para a permanência da sociedade, do convívio social, é necessário o quê? Que as pessoas sejam socializadas, que as pessoas, elas o quê? Aprendam as regras, as normas de convivência, certo? Então, a socialização é importantíssima na vida em sociedade, ok? E existe a primária e a secundária, como eu falei. Na próxima aula a gente vai abordar outros conceitos, certo? Então, beijos e até mais!